A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida dos caríssimos e prezados irmãos. Para a meditação de hoje, trazemos aqui a passagem bíblica contida no livro de Juízes, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 6, que diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram àquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Que Deus continue abençoando. O Espírito de Deus abra o nosso entendimento para guardar a palavra de Deus no coração e não pecar contra Deus. Nós precisamos nos consertar com Deus. Nós aqui vemos que, a partir do primeiro versículo, o anjo do Senhor. Que anjo é este? Será que nós podemos aqui entender que anjo é esse que vem para repreender os israelitas? Nós podemos aqui deduzir e supor, pela autoridade que este anjo aqui ele fala, ele não é outra pessoa a não ser o próprio Senhor, o Senhor Deus. Quando nós vemos algumas passagens do Velho Testamento, quando se refere o anjo do Senhor, nós podemos ver que diante deste nome nós vemos adoração, nós vemos reverência, e por aquilo que aqui nós encontramos dizendo, o anjo assim falando: do Egito vos fiz subir. Ora, isso não é um anjo qualquer. Quem fez subir do Egito o seu povo? Não foi o próprio Deus? E disse: vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. Ou seja, quem poderia ter autoridade para dizer que trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado? E diz mais, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Então nós podemos entender aqui que foi o próprio Senhor que ali se apresentou. Isto é conhecido na teologia, é o termo teofania. A teofania é a aglutinação de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, e fano, ou famei, P-H-A-N-O-N-E-I. Fano, famei, significa aparição, ou seja, teofania. Deus se mostrando, Deus se manifestando ao homem.
E aqui ele está se mostrando através do anjo do Senhor. Muito bem, compreendido isso, aqui nós temos que o Senhor fala desta maneira: eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ou seja, o Senhor, ele está aqui afirmando que ele não é homem para mentir. Ele não é como qualquer um que falha. Não, ele é o mesmo, ele é fiel, ele continua sendo fiel. Ele diz: eu não invalidarei o meu concerto convosco. Olha, se Deus é fiel, o que é que nós temos que ser? Temos que ser fiel a Ele também, né? Toda unidade em detrimento da verdade é traição ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que adorar, nós temos que reverenciar ao único Deus verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro trevo, não existe outro caminho, não existe outra estrada, outra vereda, não tem outra avenida. Isto é inegociável, isto nós não podemos negociar, isso não muda, isso é dogma, isto é ensino do Senhor, é doutrina de Deus. Então assim nós não podemos trair ao nosso Senhor. Nós temos que continuar sendo digno deste chamado. Então se alguém, alguma circunstância oferece outra opção, outra ideia, não, só o Senhor é Deus. Então, voltando a dizer, toda unidade em detrimento, ou seja, em desprezo da verdade, é traição ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 diz: e quanto a vós não fareis concerto, quanto a mim, a você, a nós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? É a pergunta que o Senhor faz, censurando a desobediência. E quanto a vós, diz o Senhor, não fareis concerto com os moradores desta terra. Pelo contrário, o que o Senhor quer de nós, que nós sejamos sal, nós sejamos luz em meio a uma geração perversa, uma geração longe de Deus. Nós temos que brilhar como luzeiro, astros deste mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a palavra de Deus nos ensina, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, o Senhor está aqui nos ensinando que nós não devemos admitir outro Deus, outro Senhor da nossa vida. Não, nós somos aqueles que creem única e exclusivamente em Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode nos perdoar. É aquele que verdadeiramente pode nos garantir, pode nos livrar, pode nos abençoar. Muitas vezes acontece que, por causa de boas intenções, ou às vezes nós sentimos pena, e aí nós ficamos comovidos com como se chama, lágrimas de crocodilo. Quantas pessoas se mostram como atores, atrizes, mas aquele choro, aquele lamento, está escondendo a maldade que está no seu íntimo, no seu coração.
e muitas vezes por não vigiarmos, nós caímos numa emboscada. E muitas vezes criamos cobras para nos picar, para nos morder. Mas como nós agora temos a mente de Cristo, nós temos que ser guiados pelo Espírito do Senhor. Ele nos dá o juízo. O Senhor nos dá a direção. O Senhor nos diz: provai se os Espíritos vêm de Deus. Então nós temos que colocar a mente de Cristo acima das emoções. Não que nós não choramos, não sentimos alegria. Isto é natural, está na vida de todo ser humano. Mas enganoso é o coração do homem. E por muitas vezes nós não agimos pela razão, por aquilo que Deus diz, porque a Bíblia assim adverte: o caminho é este, andai nele. Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão, porque isto aqui aconteceu no passado para que nós hoje não incorrêssemos no mesmo erro. Por que eles permitiram isso? Por que deixaram acontecer? Por causa destas coisas que estamos aqui a dizer. Boas intenções apenas não significa que seja a vontade do Senhor. Nós já ouvimos falar de há muito tempo que o caminho que leva ao inferno é pavimentado de boas intenções. Que estas boas intenções sejam a vontade de Deus. Porque até o próprio Senhor, nosso Mestre, ele ali no jardim, orando ao Pai, disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Então a palavra de Deus aqui está nos ensinando a estarmos olhando para Jesus e sendo guiado por Ele. Vamos então aqui ao versículo 3. Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. O que é ilharga? É esta parte lateral aqui do nosso tronco, né? Aqui do nosso lado é chamado de ilharga. É como se fosse algo que incomoda, como se fosse um espinho da carne que nos incomoda bastante. Mas por que? O Senhor diz: por que fizeste isto? Por que deixaste isto acontecer? Lamentações 3:39 diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um nos seus próprios pecados. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, nos mostra aqui o que é que nós devemos fazer. Nos arrepender, nos voltar para Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Então, era a culpa de Deus? Foi o propósito de Deus? Muitas vezes acontece assim também conosco. Deus está falando, está avisando, admoestando, como se diz: quem avisa, amigo é. Mas a nossa teimosia, a nossa rebeldia, faz com que nós venhamos a sofrer por causa de precipitação. Mesmo nós sermos crentes, mesmo estando na igreja, isso não significa que não venha acontecer. Quantos de nós estamos hoje tendo que assumir os nossos erros? Quantos de nós estamos hoje padecendo e sofrendo e devemos reconhecer? Deus me avisou, mas eu fui teimoso, eu errei, e é por isso que eu estou sofrendo. Por isso que eu estou sentindo este incômodo. Mas
Isso significa que, por causa disso, nós vamos abandonar ao Senhor? Nós vamos desistir da fé, desistir na nossa comunhão com a igreja do Senhor? A Bíblia diz, olha, é melhor nós entrarmos no céu com um olho só, com uma mão só, não é? Com apenas uma parte no céu, do que inteiro no inferno. Dos males o menor. Então o Senhor nos ensina a sermos prudentes, para não incorrermos nos mesmos erros do passado. E a Bíblia está cheia de relatos, de episódios que nos ensinam, não vá por este caminho, porque vai acontecer isso. Então, quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente quer verdadeiramente seguir os preceitos de Deus, este manual, este livro sagrado é a nossa conduta, é a nossa ética de vida e de prática, para que a gente ande no caminho das veredas direita do Senhor. Então aqui nós temos de Deus este conselho. E apesar disso, o que aconteceu, sucedeu que, falando o anjo do Senhor, olha aqui de novo, o anjo do Senhor, estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Chorou. Como a palavra de Deus diz que muitas vezes nós devemos o quê? Chorar, lamentar, se humilhar, reconhecer as nossas falhas diante do nome do Senhor, para alcançarmos dele misericórdia. E aí nós encontramos também este bom exemplo, apesar desta repreensão do Senhor, aqui temos um bom exemplo. O povo foi repreendido, mas não voltou as costas para Deus. Eles sentiram, eles se humilharam, e no versículo 5 diz que pelo que chamaram aquele lugar Boquim, que é um nome que significa o quê? Aquilo que eles viveram, aquela experiência, né? Depois que o Senhor os repreendeu, e eles sacrificaram ali ao Senhor, demonstrando que apesar de tudo, eles não iriam se afastar do Senhor, eles iriam permanecer na presença do Senhor. E assim nós devemos, como nós falamos às pessoas, em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho, nós também, como cristãos, muitas vezes nós devemos nos arrepender e continuar crendo no Evangelho. É melhor cair nas mãos de Deus, porque o Senhor, Ele é riquíssimo em perdoar. E o nosso Deus é um Deus misericordioso. E no versículo 6 diz que, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, a sua possessão, para ali tomarem a sua parte, possuírem a terra. Então que nós podemos aqui concluir lendo em João, capítulo 15, versículo 10 e 11, que diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O gozo e a alegria seja íntegra, não falte em coisa alguma, que a gente não fique buscando sarna para se coçar, para depois estar incomodado
por causa das nossas próprias falhas. Então, o nosso Deus, em Apocalipse 3,19, diz: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos consertar com Deus. Graças ao Senhor por esta palavra. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Firmemos nossa fé e o nosso amor em Jesus Cristo, aquele que nos repreende, para que nós não venhamos a nos perder, mas que nós sejamos guardados para o dia da chamada final e que todos nós possamos estar reunidos e unidos em Cristo Jesus. Este é a vontade, é o desejo de Deus, que o nosso gozo seja completo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo continuem presentes nas vossas vidas, em nome de Jesus. Vamos em frente, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.